Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. No podcast de hoje, eu vou trazer um amigo que a vida me deu. Na realidade, a faculdade me deu inicialmente ele como aluno e depois a gente virou um grande amigo. Doutor Thiago Gerster, mais conhecido como Doutor Blogueirinho. Meu amigo. Cara, que bom. Prazer em te ver aqui. Eu sei que foi uma dificuldade, a gente já desmarcou, remarcou, mas estamos aqui. É que nem o nosso café. Saiu, sim, vai sair. Um dia vai sair. Tiaguinho, eu queria começar do começo. Eu queria entender lá pequeno, moleque. Quando foi que a medicina entrou na sua vida e você pensou em ser médico? Primeiramente, boa tarde, né? Bom dia pelo dia todo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ao meu noite. mestre, Jefferson, que eu tenho muito respeito, muito carinho. Tem um exemplo como amigo, principalmente. Então, há muito tempo, eu era menino, então a gente tinha aquela vontade de ser ginecologista, médico, já desde pequeno, quando eu morava com a minha avó, e ela tinha uns bichinhos na casa dela, e lá tinha cachorro, tinha gato, tinha galinha, pato, e quando algum morria, eu ia lá ficar cutucando, vendo o que era, e minha avó me disse, ficar mexendo em bicho morto aí, cutucando, isso é meio estranho, e eu gostava de ver, entender por que tinha morrido, enfim. E até tem um podcast que eu falei uma vez, e essa história é verídica, que eu fui para uma... Minha tia me levou uma senhora, uma idosa, ela bem senhorinha, que ela via a mão, ela lia tudo mais, e ela pegou, me olhou, parou a consulta assim com a minha tia, que ela orava, aí me parou, me olhou, ela tinha uns 6 anos, estava brincando com aquele brinquedinho, ela pegou minha mão, olhou assim, começou a pegar, passar a mão assim, eu fiquei até assustado, tirei minha mão, era criança, ela falou, vai ser um grande homem de branco. Vai colocar muita criança no mundo. Entre a criança e a mãe, vai conseguir salvar os dois. Parabéns, meu filho. Tem um futuro lindo pela frente. Você vai ser um homem de branco. E ficou na minha cabeça isso. Uhum. Mas, assim, vontade você tem, né? Você é um doutor. Quem é doutor? O doutor. Que tá de branco. Você vai no hospital. O doutor chegou. Então, aquele DR pra ti quando tá crescendo, fala assim, nossa, eu quero ser médico quando eu crescer. Porque é por respeito, por tudo mais. Só que, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a cantar pagode. Vocês sabem que eu era pagodeiro, né? Sei disso. Pois é. Sei do seu passado negro. Foi de 14 a 24 anos, mas nunca perdi a vontade de ser médico. Só que eu tinha medo do vestibular. A medicina só passa os melhores. Eu falei, poxa, mas no Dom Bosco, eu estudava no Dom Bosco. Eu sempre fui o terceiro lugar, segundo, terceiro, nunca fui primeiro. Por que não fazer medicina? Mas o medo era acima de tudo. Aí eu me formei, fiz biologia, né? Fiz prova de biologia e passei na Uninorte. E aí eu falei, faculdade, eu sou universitário, ganhei um carro da minha mãe, tá aqui pra você pra faculdade, fiquei super feliz, sou universitário. Só que no fundo eu queria ser médico, mas estava incubado, estava morto ali, né? E aí chegou uma época na faculdade, no terceiro período, pro quarto, que tinha que pegar a asa da barata, pegar a barata do esgoto com a barata do laboratório, comparar fundo e tudo mais. Aí eu te pergunto, como é que eu pego na barata se eu morro de medo de barata? Barata aqui ou ali, mano, eu morro de medo. Aí eu falei, não, eu não vou pegar nesse troço, não. E aí eu falei, mãe, cheguei em casa, eu falei, a partir de agora, passe o tempo que for, eu vou estudar medicina. Eu vou passar no vestibular, vou estudar 1, 2, 3, 10 anos, mas eu quero medicina. Porque senão eu não vou ser feliz. E ela, tudo bem. Só que eu tinha que tocar na banda. A banda era conhecida em Manaus. Né? Foi de 14 a 24 anos. Tocava 3 shows, 4 por dia. Para conciliar foi muito complicado. Uhum. Eu tive uma namorada minha, que ela era concursada no Ministério Público, foi direito. Uma discussão, ela falou, se eu casar contigo... Eu era pagodeiro, né? O que tu vai me dar? Pagode? Não é esse cara pra mim, não. Aí eu falei, tá certo. Pra mim foi uma humilhação muito grande. Eu falei, olha, a partir de hoje, escuta eu te falando. Um dia tu ainda vai engolir outras palavras. Criei vergonha na cara, nós terminamos. Ficou aquele meu ego ferido. Foi impulso. E eu fui pro vestibular, fui pra aula particular, fui pra cursinal particular com os melhores de medicina, para estudar mesmo. Foi quando eu estudei e passei na UEA. Tá vendo que até um pé na bunda realmente leva a gente pra frente, né? Leva, cara, leva. Pior que leva. Obrigado, tá? Porque depois que eu me formei, eu atendi ela uma vez. Falando agora é o doutor, né? O doutor do pagode. Mas engraçado, eu brinquei com você sobre o passado negro, porque assim, eu sou baiano, então assim, música vem na minha vida e o pagode até hoje, por mais que eu goste de rock, mas lá em casa, botou um pagode, todo mundo já sabe. Tiaguinho, entrou na faculdade, começou a medicina, foi quando eu te conheci. E aí, eu sempre vi você muito comunicativo, você sempre foi uma pessoa que benquista. Cara, eu ainda não conheci ninguém que falasse mal de você, que dissesse, cara, eu não gosto do Thiago. E aí, que momento você olhou e falou assim, cara, eu quero fazer ginecologia? Realmente foi por causa daquela mulher que falou que você ia ser um grande homem de branco que ia trazer crianças e salvar os dois? Na época, na hora com a moça, que o pai dela até faleceu agora de Covid, que eu tô Jorge Cabral, né? Ele era obstetra ginecologista. E quando eu namorei com ela, eu conheci, e ele me apresentou o mundo da obstetrícia, eu fui pro plantão com ele.
Tipo, eu falei, nossa, que lindo, cara. O cara traz a vida às mãos dele, que bacana. E aí, quando eu passei na matéria de GO, eu olhei assim e falei, cara, que bacana, é isso que eu quero pra minha vida. Porque eu tinha uma facilidade muito grande de falar com as mulheres, de conversar. Eu não tenho muita paciência, assim, com criança, assim, não é uma paciência, eu não tenho vocação, eu acho, para ser médico. O dom, né? O dom de ser pediatra. Nem pediatra, nem proctologista, nem trabalhar como urologista. O negócio era com mulheres, conversar, entender direitinho. Eu falei, cara, se eu tenho facilidade de conversar, de dialogar, por que não fazer uma área que eu possa ter essa abertura muito melhor? Foi quando eu falei, cara, eu tenho um prazer de dar ginecologia, obstetrícia, eu tenho... Meu irmão era as maiores da sala, cara. Nossa, aí fui presidente da Liga de Ginecologia aqui em Manaus, era presidente, então, tipo, organizava simpósios, cara, é um negócio muito bacana. E pessoas aqui em Manaus que tem nome, falou, doutor, né, futuro doutor, Thiago, por que você não faz ginecologia? Acho que tem tudo a ver contigo, tu gosta, tu incentiva, tu motiva. E eu comecei a gostar, cara. Então, tipo assim, foi no momento que eu vi na matéria na faculdade que eu falei, eu gosto disso aqui, eu tenho um prazer de dar isso aqui, então eu me vejo fazer isso aqui pro resto da minha vida. E como é que foi a sua sensação do primeiro parto? Eu tenho um caso que depois eu conto que é engraçado do primeiro parto. Mas assim, qual foi a sensação? Já que você estava vindo, se aprimorando, você já estava se preparando e de repente como é que foi fazer o primeiro parto? Foi durante a faculdade? Mas isso na residência médica ou como médico já especialista? Não, vamos lá. Como na sua residência. Não, o primeiro parto que você fez, porque eu fiz meu primeiro parto quando acadêmico ainda, no interno. Sim. Então já foi uma coisa que... Foi diferente. Como é que é? Eu cheguei lá na Braga e aí a professora falou assim, Thiago, vai ter uma cirurgia agora, entra na sala para operar com a doutora que ela está precisando. Então eu fiquei nervoso. Na primeira eu acabei de chegar, já entrar na cirurgia, não sei nada. E ela se arruma e tal, nervoso que não sabia lavar a mão direito. Mas eu tinha aquela conceito, né, do internato. Entrei na cirurgia e vamos entrar, vamos operar. E era muito, muito bacana. Doutora Maria Auxiliadora, tenho muito carinho por ela. E eu coloquei a roupa direitinho, tudo estéreo. E ela falou, tá aqui, cirurgia é sua. Eu mal entrei Ela falou, doutora, não sei operar. Ela falou, a gente aprende assim. Eu tô aqui do seu lado, eu faço a cirurgia. Eu tremia mais que vara verde. Faço assim, ela foi me orientando tudinho. Então foi passo a passo, com muita paciência. Então, pra mim, foi a cesariana. A primeira, nossa, foi assim... Cara, quando acabou, eu falei, cara, fiz cesariana, nossa, meu Deus do céu. Foi muito bacana. Nervoso, eu tava fraco, porque não é só operar, tem que tirar o bebê, a manobra, fechar, tudo mais, enfim. Foi muito bacana. Mas ela foi muito boa, muito bacana comigo, muito didática, porque ela explicou passo a passo, camada por camada, por que fazer aquilo, como fazer a cirurgia, da forma mais didática possível, mais categórica possível. Então, eu achei muito legal. Eu tenho muito respeito pelos meus mestres, todos. Porque hoje em dia, abre aspas, não somos concorrentes, somos amigos. Mas todos que me auxiliaram, meus mestres, todos, eu tenho muito respeito. Eu não digo que eu abaixo a cabeça, mas eu falo assim, meu mestre, é você todo o meu respeito. Porque se não fosse eles, eu não estaria aqui, cara. Sim, não, nós, né? Nós não estaríamos aqui. Uma outra parte que eu vejo sua, que eu acho maravilhosa. Você termina a faculdade, termina a residência, e aí eu vejo você sempre no interior. E uma coisa que me causava muita alegria era quando você, dentro do seu Instagram, você mostrava todo aquele dia de interior, o seu cuidado, as suas brincadeiras com as meninas. Mas, cara, eu imagino quantos Thiagos nasceram no interior. Porque eu via você com Inga, eu via aquela turma e essa paixão que eles tinham por você. Sim. Existem muitos Thiagos no interior agora do Amazonas? Em São Gabriel tem 37. Era 36, nasceu mais um 37, né? Então, se você foi em São Gabriel, tem Thiago, pode ter certeza que fui eu que coloquei. Porque elas chegam lá... Qual é o nome do bebê? Ou mulher? Não sei, não. Aí eu falo, mas se for homem, pode ser Thiago? Thiago? Eu sou o doutor Thiago. Pode sim. E aí quando nasce é menino, é menino, hein? É Thiago. Tá bom. Thiago? Tiaguinho. Tá bom. Então elas são muito bacanas. Eu gosto muito de trabalhar em São Gabriel porque eles são muito, assim, muito humildes, são muito carentes da população. Então, assim, elas respeitam muito você. E se você pedir, elas fazem. Teve uma vez que eu falei assim, se for menino, brincando, te dou R$1.000. Era Pedro, o nome dele, João. Ela falou assim, promete? Eu falei, prometo, brincando. Rapaz, nasceu ela. Se for menino, R$1.000. Doutor, Thiago, R$1.000. Aí eu falei, pelo amor de Deus, cara. Todo mundo rindo, bagunçando, porque foi muito engraçado. Eu não paguei não, tá? Mas assim, foi muito legal. Então, São Gabriel 37, Cori tem 2. Cori já tem 2. Já tem 2 Thiago. Já vai ficar pau a pau. Daqui a um tempo a gente consegue. A meta é 1.000 Thiago em cada um. Amém. Tiaguinho, em que momento, cara, quando eu vou ver sua história,
que você é um ser humano fantástico. Eu tenho um apreço por você e um respeito pela forma que você respeita os seus pacientes, sejam elas índias, o pessoal do interior mais humilde. Mas em que momento, para as pessoas que não te conhecem, é meio desconexo? Doutor Blogueirinho, de onde é que nasceu esse nome Doutor Blogueirinho? Por que você realmente foi para esse avatar? Avatar. Então, cara, namorei com uma pessoa que era uma moça que ela era blogueira, Sim. né? E ela sempre fazia os marketing, falava tudo mais. Falou, Thiago, teu público é mulher. Só gosta bastante do que como tu falas e tudo mais. Poxa, eu tava com seguidores 5, 7 mil, 10 mil. Vai logo aparecer parcerias contigo, porque é muita mulher. E começou a aparecer parcerias de lava-jato, de roupas femininas, de cabelo. E aí eu juntei, falei, cara, tem uma pizzaria, sanduicheria, temaqueria, tinha mais umas 12 parcerias. Eu falei, cara, agora pronto. Porque quanto mais seguidores vocês têm, eles entendem que você tem um retorno muito grande. Meu público era mulher, só mulher, né? E aí comecei a falar tudo mais, e aí teve uma função, que você não faz no YouTube? Só tem jeito, vai falar no canal no YouTube, vai ganhar dinheiro também, tem muitos seguidores e tal. Eu tinha uns 20 mil mais ou menos seguidores. E aí eu falei, tá aí, vou fazer, um dia eu vou montar YouTube. E aí eu comecei a falar basicamente a parte médica, mas final de semana, sábado, domingo, era para fazer o marketing das minhas publicidades, né? Sim. E tinha um retorno, uns pagavam, outros era lanche de graça e tudo mais, só que eu me senti um pouco mal. Falei, poxa, eu sou médico, quem trabalha com blogueiro é o emprego deles, mas assim, eu me sinto mais que tem que pagar os caras. Eu fico pensando o seguinte, eu tenho dinheiro, agora eu tenho dinheiro para pagar minha merenda, como diz o caboclo daqui, né? Porque quando a gente tava na faculdade, não. Porra, faculdade se fosse um Escolab na faculdade, ia ser bacana, bom né, demais, pô, bom demais. Aí foi isso, cara. Aí comecei a fazer marketing das empresas. Hoje em dia eu tenho 17, 16 mais ou menos parcerias que a gente fala sobre roupas e tal, tudinho. E tem gente que está começando que eu faço questão de divulgar, né? Então, sem custo nenhum. Amigos mesmo. Tanto amigos na parte médica também, como parte de empresa, microempresários, né? Eu acho muito bacana, deu certo. Então, tem um momento também que é só falar sobre marketing. Olha só, eu comecei falando aqui com você sobre a sua história e a gente viu que em cada momento você teve uma namorada diferente. Eu tô achando que esse podcast vai ver histórias amorosas do Dr. Thiago Jesse. Mas só que, cara, tem uma paixão avassaladora na sua vida. Tiffany Cristal, fale sobre Tiffany pra mim. Tiffany Cristal nasceu assim do amor platônico, né? Uma paciente minha falou, doutor, eu trouxe pro senhor essa perereca aqui. Eu tava lá em Gramado, Campo de Jordão, lembrei do senhor, então tá aqui, ó. Eu trouxe a Tiffany Cristal e o Teodoro, né? Que é o casalzinho. Pro senhor falar direitinho, já que você trabalha com marketing, com publicidade, tudo fica bom, eu acho que é a sua cara. Eu olhei, senhor, falei, depois eu caio de perereca, é? Ela falou bem assim, tá aqui, e ficou. Então, hoje em dia, a Tiffany faz parte das minhas filmagens. Até porque, para falar na ginecologia, eu tenho que ter muito cuidado, não posso ser invasivo. Porque tu sabe que hoje, infelizmente, tem muito mimimi, então a gente acaba tendo um cuidado como fala, como age, as linguagens, como você vai escrever no Instagram. Então, a Tiffany veio para quebrar, que legalzinho, sapinha, falando tal. Então, eu brinco muito com ela nesse sentido. Tenho que ter muito cuidado. Até porque eu sou um ginecologista e tu sabe que nessa área é muito delicado. Não, com certeza. E quando você vai falar agora sobre o seu canal no YouTube, eu sei, tô aqui com um podcast, é difícil, você precisa se dedicar, é um mundo completamente diferente do Instagram, que a gente já estava acostumado, que a gente já está ali, faz um videozinho, uns storyzinhos, 1 minutinho, e eu vejo que existe um cuidado, eu vejo que você roteiriza, eu vejo que tudo tem um porquê, eu vejo que você consegue ter uma sequência lógica. Existe alguém por trás ou por enquanto é você mesmo, no amor e na raça mesmo? Sou só eu, cara. Sou só eu. Eu vejo assim assuntos relevantes no dia a dia. Eu falei, cara, isso aqui é bacana. Eu acho que pode falar exemplo agora sobre vibradores. Está na moda, que toda mulher tem que ter 3 vibradores. Por que tem que ter 3 vibradores? Qual a intensidade do orgasmo, o tipo de orgasmo? Então tem que conhecer. Então tudo eu monto, né? E tem uma equipe de marketing que faz também a filmagem, edita direitinho, mas o núcleo mesmo sou todo eu. Quando você, aproveitando já seu gancho, essa história do vibrador, a gente vê muito que na minha geração, eu sou um pouco mais velho do que você, existia um pudor, tá? E hoje em dia você já vê que existe a coisa banalizou, na realidade assim, ficou, gostou, usou, beleza, se não gostou, não gosta, não faz. Como é que você vê esse empoderamento da mulher realmente, quando a gente vai falar sobre o vibrador, sobre um objeto fálico, é a opção de cada um de ter, você não precisar de um parceiro para você ter o seu orgasmo. A pergunta é básica, né? E mulher, tu te ama? Sim, então te toca.
né? Te toca num sentido ambíguo. Tem que te tocar, saber onde dá prazer em você. Então, quando você tem um objeto secundário na relação sexual, que vai agregar, acrescentar no teu orgasmo, eu acho que vale tudo. Então, hoje em dia as mulheres estão muito assim, esse tabu já caiu por terra. Elas se conhecem, tocam na relação sexual, o órgão genital, elas gostam de saber de fato o que dá prazer, o que não dá. Tem 1, 2, 3, 4 vibradores, tanto a parte orgasmo vaginal quanto anal. Então, assim, a conversa hoje em dia já está muito mais tranquila. Então, hoje em dia, eu sempre falo, tenham vibradores porque a gente sabe que estudos mostram que é benéfico de várias situações, principalmente depressão, TPM, ansiedade. Né? A mulher que tem orgasmo, ela consegue, de fato, dormir muito melhor, resolver os problemas do dia a dia. Então, o ideal é toda mulher ter, no mínimo, 3 vibradores. E, no caso, quando você vê no dia a dia, não só as solteiras, mas as mulheres casadas que introduzem realmente um vibrador junto com o marido, isso acontece muito? Acontece. E eu acho que é benéfico, né, cara? Quando o casal se entende, se compreende, um respeita o outro, eu acho que é benéfico sim, porque realmente a relação fica muito mais prazerosa, naquela rotina, não cai. Então, tipo, bora fazer algo diferente hoje? Já tive relatos no consultório. Doutor, eu não quero penetração, eu quero só brincar com óleo de coco, até falar depois sobre isso, e um vibrador X hoje. Então, eu quero só ser tocado, ele vai só olhar, não vai me tocar. Então, tem feitiços. E o casal gosta bastante disso, até para apimentar mais a relação. Então, acho que é válido, sim. Eu vejo muito isso, que hoje em dia a gente consegue ver que existe uma busca pela felicidade. Sim. E a felicidade vai passar por tudo. Pelo trabalho, vai se passar pela parte financeira e vai passar pela parte sexual, que eu acho que por muito tempo foi uma coisa muito tabu, muito fechado, não se falava. Eu lembro muito bem, eu sempre conto essa história de que minha irmã, ela tinha abertura muito mais comigo para falar sobre algumas coisas. Por quê? Porque minha mãe não conseguia falar porque a mãe dela não falou com ela. Então, existe aquela coisa velada que, infelizmente, acabava que a gente ia... As meninas vão ter que aprender com outras amigas e que não com a mãe. Não é isso? Sim. Eu vou voltar a uma coisa bem regionalizada, viu, Tiaguinho? Quando a gente fala sobre corrimento vaginal, é uma coisa que a gente vê que existe no dia a dia. Na situação aqui no Amazonas, onde você tem um ambiente extremamente quente e úmida, isso daí faz com que as pessoas tenham mais corrimento? Com certeza. Acho que 70% das consultas hoje ginecológicas são devido a corrimentos vaginais. Então, doutor, eu chego aqui com o senhor, eu estou preocupada porque eu comecei a apresentar uma molhada na minha calcinha, às vezes mais abundante, e eu não sei o que é isso. Então, eu sempre falo com ela, gente, eu tenho um quadro meu no consultório particular e eu coloco o que é o fisiológico do que não fisiológico. E explico para elas que o fisiológico é aquele clarinho, tipo clara de ovo, que não tem odor. Agora, quando você muda para o corrimento branco, ou amarelado, ou esverdeado, sendo com odor, com coceira, aí tem que investigar. Porque pode ser uma alteração realmente de alguma doença que está causando isso, não uma IST, né? Então, calma, não fique preocupado, bora investigar. Tem que examinar os pacientes. Então, a maioria dos pacientes, elas não sabem distinguir quando é normal, quando não é. Então, eu converso com elas direitinho, explico, porque é muito comum aqui em Manaus. É quente, úmido. A maioria das pacientes usam muita calça jeans no dia a dia de trabalho, bebe pouca água. Então, tem hábitos higiênicos errados também, com sabão diferenciado, mas que não é mais indicado. E tudo contribui para isso. Então, explicar do que a flora vaginal é composta, o que é a candidíase, o que é gardnerella, o que é matricomoníase, o que pode levar a isso, é bem interessante, porque é muito comum em Manaus, cara. E aí eu aproveito já para você esmiuçar mais o seguinte. Qual a dica para as mulheres que moram em Manaus? Exatamente o que você falou. Usa calça jeans, às vezes dorme muito, às vezes de calcinha, usa o protetor direto, usa sabonete líquido feminino. O que você acha que para a mulher amazônida, e aí a gente vai falar não só no Amazonas, mas assim, a região norte toda, Sim. Quais são os cuidados que seria mais interessante? Porque a gente vê o índice alto de corrimento e principalmente de candidíase de repetição. Exatamente. Primeiro, fungo gosta de quê? Né? Calor, umidade, escuridão. Então, doutor, tenho que lavar a vagina todo dia, todo momento com sabão, seja neutro, daquele Johnson & Johnson ou Dermacide? A vagina só precisa, canal vaginal não, perdão, a vulva, a parte externa, só de água. Se lavar só com água, tá bom, porque a vagina é autolimpante. Então, ela se limpa no final do dia. Aquele limite da calcinha, minha calcinha tem que ser seca. Não tem que ser seca, vai ser um pouquinho de massinha. Uma secreção no final do dia é normal. Agora, quando sai muito, tem que investigar, certo? Agora, evitar ficar lavando a vagina frequentemente com sabão. Introdução do dedo no canal vaginal, muitas mulheres fazem isso porque só sente limpa assim, tá errado.
Evitar comer muito açúcar, muito carboidrato, porque fungo gosta de açúcar. Importante também evitar muita calça jeans, muita calça apertada. Poxa, use protetor de calcinha quando for uma situação especial, uma festa, ou então tá naquela finalzinha de menstruação, tá com aquela borrinha de café, para não sujar a calcinha, mas todo dia é bom evitar. Fio dental também é importante evitar, porque o fio dental ele tem contato com ânus e muitas vezes sintético o tecido da calcinha e faz uma conexão do ânus para a vagina, então tem locação bacteriana. Então é bom evitar também. Outra coisa importante, dormir sem calcinha. Durma sem calcinha. Deixa a Tiffany respirar também. Ela precisa no final da noite. Dia todinho aqui em Manaus. Ainda vai dormir de calcinha? Ah, doutor, mas tenho medo de entrar uma baratinha. Não se preocupa não vai entrar não. Mas é bom mesmo, de fato, você ter esse cuidado. Outra coisa também, evitar, quando o esposo tiver relação sexual, deixar o sêmen por muito tempo dentro da vagina. No máximo 10 minutos, porque senão o pH muda do sêmen para a vagina. E acaba também predispondo a candidíase vaginal. O uso de anticoncepcional crônico. Por que pareça, também causa muito corrimento vaginal. E dentre outros e outros também. E a gente vai aproveitar para perguntar sobre o seguinte. Quando a gente vê essa liberação sexual maior, graças a Deus que a gente consegue ver nessa nova geração, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O uso do preservativo, você concorda comigo que diminuiu? E houve um aumento das ISTs, você pega isso no seu consultório? Cara, eu digo assim na vida real que tem colegas conhecidos que hoje em dia só fazem relação sem camisinha, tá? Então, assim, por que não faz? Porque tira o tesão, tira a libido, e eu não gosto. Então, eu vejo que muitas mulheres deixam porque acham que tem um rostinho bonito, porque tem uma condição financeira melhor, não tem nada. Como se fosse algo critério para não ter nada, né? Então, hoje em dia, eu vejo que tem uma demanda menor, tá? Dos preservativos. Infelizmente, tem. E, concomitantemente, também as ISTs. Tem aquelas pacientes que se cuidam, muito bem, obrigado, doutor, só tem uma relação de camisinha, mas que também adquirem ISTs. As duas principais, herpes genital e o condiloma combinado, que é o HPV, verruguinha. Doutor, mas eu tive relação de camisinha, como é que eu peguei isso? Não tem explicação. Aí explicar para ela que não necessariamente tem que ter a camisinha para pegar o contato pele a pele, já pega. Então, assim, realmente tem crescido muito, Jefferson, é uma preocupação muito grande, gente que tu nem imagina, fala, nossa senhora, cara, mas tá um negócio bagunçado ultimamente. E, no caso, o HIV, o vírus HIV, eu lembro muito que na minha geração a gente viu Cazuza, viu vários o menino do Queen, o cantor do Queen, a gente viu morrendo de HIV e hoje em dia a gente vê que o HIV você consegue um controle maior. Você tem pego um aumento do HIV no teu consultório? Não, cara. Só uma vez com uma paciente gestante, que ela não sabia que tinha HIV, e rotina pré-natal, tem que pedir o HIV, e ela foi pega de surpresa. Ela ficou assim assustada, mas eu repeti de novo, infelizmente estava. O parceiro não estava, né? Expliquei para ela tudo direitinho, mas foi só um caso. Graças a Deus, foi bem complicado. Ela chorou bastante, ela não aceitava a situação que tinha acontecido com ela. Pensou logo na criança, né? Meu filho vai ter isso também, vai morrer, quanto tempo de vida eu tenho, né? Sim. Por um momento de descuido. Né? Eu falo, gente, um momento, uma besteirinha, você pode se arrebentar. Não, e a gente vê que a gente tem tanta coisa, a gente tem tanta informação em todos os lugares e realmente, quando você fala, não só as mulheres, os homens também, que preferem sem e tem uma geração que não gostam e não gosta e pronto, mas essa troca de fluidos e que vem de um, passa para outro, que passa para outro, e aí a gente acaba vendo realmente um número maior de ISTs aqui no Amazonas, aumentando, ainda bem que nem tanto sobre o HIV. Agora, as coisas modernas, vamos falar sobre modernidade. Óleo de coco, para que serve? Para mim, até outro dia, era só para cozinhar, cara. Mas eu já vi que dá para de tudo. O que dá para fazer com óleo de coco? Rapaz, tanta coisa, cara. Desde a massagem no cabelo, da pele, hidratar a vagina após depilação, ou então quando você vai tomar o banho também. Mas tem utilizado ultimamente, na medicina alternativa, né, o óleo de coco para melhora da candidíase vaginal. Me chateia algumas vezes, eu vejo alguns colegas falarem que é o tratamento para candidíase. Gente, não é o tratamento, não é o ator principal, é coadjuvante. Ele vai somar com o tratamento, porque o ácido de coco ele tem propriedades anti-inflamatórias, antifúngicas e bactericidas. Então, quando você atua com ele concomitantemente com antifúngicos, melhorando a flora vaginal, a imunidade, ele potencializa a sua imunidade. Então, aquela paciente que tem candidíase recorrente, ou seja, mais de 4 vezes no ano, acaba tendo melhora significativa.
Tá? Isso é fato, estudos mostram realmente. Mas lembrar que não é um tratamento. Então você pode usar o óvulo de óleo de coco, pode colocar na forminha de remédio, coloca um pouquinho na geladeira, 5 minutinhos, e coloca toda noite. Além de você poder melhorar a lubrificação vaginal na relação sexual também, atua nessa diminuição da candidíase. Então ajuda bastante. Mas lembrar que não é um tratamento 100% não. E o chip da beleza, que hoje em dia a gente... O que é esse tão falado chip da beleza? Pois é um termo errado, né, Jefferson? Chip, tu acha que é para um telefone celular, é um robozinho? Não. É um implante hormonal, subdérmico, de um hormônio chamado gestrinona, que é uma progesterona. Então, tem se utilizado por profissionais no intuito de estimular a beleza, certo? Você vai usar, é por isso que o chip da beleza, você vai ficar magrinha, toda saradinha, e é um termo que tem que ter muito cuidado, né? Porque ele também atua em algumas doenças, como endometriose, hematose uterina, sangramento anormal. Então, assim, qual a função dele? Ele tem a função antiestrogênica, né, e androgênica. Ele consegue fazer aquela pessoa, quando você tem um hábito alimentar normal, bem regrado, com atividade física, diminuir aquela massa de gordura em locais mais comuns das mulheres, que é a barriga, glúteo, né, o bumbum. Então, ela consegue ficar um pouco mais sequinha, desde que você saiba o momento certo de introduzir na paciente. Tem que explicar para ela. E também é androgênica, ela consegue aumentar a testosterona. E a paciente começa a ficar um pouco mais dividida, um pouco mais, quando malha bastante, mais dividida, mais... né, bora colocar assim, saradinha. Só que tem efeitos colaterais. Então, o paciente tem que ser orientado e muitos não avisam isso. Querem basicamente vender como se fosse uma... Vender não, mas indicar de forma errônea. Então, o paciente acaba tendo voz mais grossa, acne, queda de cabelo, oleosidade, aumento do clitóris. Então, a gente tem que saber quando usar e quando utilizar. Então, assim, é um negócio que realmente tem que saber a gente orientar o paciente o que é o correto e o que não é. Tem muitos pacientes que querem, mas não são aquelas candidatas para esse tipo de tratamento, entendeu? Tanto que a Sociedade Brasileira a FEBRASGO, a Sociedade de Endocrinologia também brasileira, a Anvisa e o Conselho Federal de Medicina proíbem, né, o uso da gestrinona para fins estéticos, porque não tem estudos científicos que comprovem isso. Então, tem que ter muito cuidado quanto a isso também. E outra coisa que você falou sobre testosterona. Eu imagino que, assim, por você ser ser mais novo e você está muito na mídia, eu acredito que o seu público-alvo, o pessoal que te procura mais realmente no consultório, sejam mulheres mais novas. Sim. Mas a gente começa a entender paciente que chega ali depois dos 40 anos, que tem uma diminuição dos hormônios, que você tem uma diminuição da libido. Como é que você trata essas pacientes? Porque elas vêm mãe, profissional, esposa, e aquela loucura toda, hormônio vindo a ladeira abaixo. Como é que você lidar com essas pacientes, Thiago? Primeiro, assim, eu estratifico cada paciente, porque muitas vezes essa libido está morta, agora assim, pelo dia a dia dela, né? O cansaço, o sedentarismo, a desunião com o marido, com o estresse com o filho. Então, quando você começa a conversar uma boa anamnese, você consegue ver onde é que está o fator. Olha, isso aqui que é o problema. Então, quando você mostra para ela, começa a mudar os hábitos dela, atividade física, começa automaticamente a melhorar essa testosterona. Mas tem muitas que simplesmente tem que repor, né? Porque senão não vai melhorar. Mas, claro, sem falar, se você vai repor a testosterona, se você também não tiver atividade física concomitantemente, você não vai ter um efeito consideravelmente. Então, cada caso é um caso. Mas, primeiramente, a gente tem que saber o estilo de vida para essa paciente, porque senão tu pode colocar doses altas que vai ter efeito colateral não desejado, e aí muitas vezes ela vai chegar contigo, doutor, olha como é que eu tô. Eu não quero estar assim. Então, tem que explicar para ela, lógico, tem que ter todo um cálculo para poder dosagem certa para cada uma. Mas cada caso é um caso. E onde entra aí, quando a gente vai falar sobre esses casos, você especificou muito bem. Às vezes o problema da libido vai com um problema no relacionamento, às vezes está junto com o filho que está dando dor de cabeça. Uma equipe multiprofissional, como é que você vê a psicologia dentro dessa área atuando? Eu acho fundamental, porque muitas vezes o problema é psicológico. Tem paciente minha, o Jefferson, que chegou comigo uma vez e falou, doutor, a libido está lá embaixo. Eu já coloquei silicone, fiz transpiração, marquinha de biquíni, mas eu não consigo. Meu esposo quer ter mais vontade, só que eu não tenho vontade. E eu perguntei, vem cá, me explica como é que é o dia a dia. Ela explicou como é que era, trabalhava não sei aonde, não malhava, tinha filho para criar, tinha que fazer a mãe que era idosa. Então era muito estresse. Mas no fundo, ela não sentia mais tanta atração pelo marido dela, né? Ela falou, doutor, no fundo, eu amo ele pelo costume do dia a dia, mas amor, tesão, realmente eu não sinto mais. Ficar numa rotina, sei lá, não tem mais aquele... Eu tô para terminar o casamento. Depois de 2 meses, 3 meses, ela voltou comigo, doutor, eu terminei o casamento, eu conheci outra pessoa, ele também. Eu não tomei nada, eu tô maravilhosamente bem. A vontade de namorar tá imensa. O tesão pegando fogo. Nossa, eu voltei a viver. Chega, tu viu o ar dela. Então, o problema era mesmo interno.
Então, ela fez terapia com uma psicóloga, que entendia essa parte comportamental. Cara, foi muito bacana, porque eu vi que não precisou entrar com hormônio, só realmente mudar o que ela estava de fato ali. Lógico que não chegar, termina com teu esposo, não. Mas ela precisou, de fato, pegar um choque de realidade e ver, de fato, o que estava acontecendo. E é muito comum isso, cara. É muito comum. Às vezes o problema não é endócrino de fato, mas é o dia a dia da paciente. Aí cortisol leva, aí consequentemente outros hormônios acabam baixando. Tiaguinho, ainda eu vou voltar um pouquinho a falar um pouquinho até sobre doença, já que você conhece essa realidade. No interior, como é que você vê essa história aqui no Amazonas, para situar as pessoas? No Brasil todo, o câncer de mama é o primeiro nos casos da gente. E no Amazonas, e não em alguns locais da região norte, a gente tem um câncer de colo de útero, que é um câncer que a gente pode fazer o exame, pode detectar e tudo. Como é que você vê esses números do câncer de colo de útero no Amazonas, já que você vive no interior? Cara, Manaus Amazonas é campeão, né? Vamos colocar de fato no CA de colo. Infelizmente, porque é um câncer silencioso. Então, muitas mulheres acabam negligenciando sua saúde e deixando um preventivo para lá. Se tu perguntar, mas para que serve preventivo? Sabe para que serve? Ah, doutor, para ver corrimento. Então, elas acham que o preventivo é corrimento, não é esse fim. Então, quando você acha que é banal, mas muitos acham que é para esse fim, falam, nossa senhora, eu acho que a atenção primária tinha que bater uma tecla bastante nisso, no colégio, também na formação, que o preventivo é fundamental para evitar o câncer de colo, detectar precocemente, certo? Então, eu vejo basicamente no interior, apesar de não estar na parte ginecológica, na parte obstétrica, que tem muitos casos no interior que passam totalmente percebidos, até pela questão do cuidado, da saúde no interior. Quanto mais distante, parece que mais abandonada essa saúde fica. Infelizmente é assim. E os casos crescem. Chega já em estado já um pouco avançado, né? Você faz um preventivo, quando você coleta lá, tá com CA de fato. Não está inicialmente com aquele NIC1, que é baixo grau, até NIC2, NIC3, que é alto grau, que a gente pode ainda entrar com uma colonização, tirar um pedaço do colo para tirar e conseguir uma solução daquele quadro. Então, assim, tem crescido muito, principalmente agora com as pessoas mais jovens, porque o índice de promiscuidade, vou colocar, porque a verdade é assim, sem uso de camisinha, está banalizado. Tem muitos pacientes de consultório particular, condição muito boa, obrigado, que já estão com NIC 2, NIC 3, que você repete preventivo, meio líquido, que é o melhor método que tem, e confirma. Então eu falo, caramba, você nunca vai imaginar que essa pessoa pode ter isso. Por quê? Pelo descuidado, né? De não usar um preservativo na relação sexual. E o HPV, a gente vê essas campanhas sobre o HPV. O que você pode falar um pouquinho para a gente sobre a história do HPV com câncer de colo de útero? Então, é diretamente proporcional, né? A paciente tem um câncer de colo, ela tem um HPV. Então, a paciente fala, você sabe o que é HPV? Não, não sei. Explicar para ela, basicamente, que é um vírus que causa câncer de colo, que pode ser benigno, que pode ser maligno também. Explicar quais são os riscos que pode acontecer se tiver relação sexual, é muito importante colocar, né? Então, assim, em relação ao câncer de colo, Jefferson, é importante demais também colocar para a população que tem que ter atenção primária. Então, o HPV é um vírus que realmente está aí para fazer a diferença, negativamente, infelizmente. E a vacina? Porque a gente vê aí as campanhas da vacina, eu já participei de algumas campanhas pela rede amazônica, exatamente, mas eu vejo que quando a gente vai falar, a idade da vacina é muito jovem e às vezes aí vamos lá, a gente vai ter vários mitos, vai ter desde os pais que não querem, desde a religião que vai falar que achando que você está fazendo essa vacina, ela vai fazer com que mexa com o psicológico e a criança de repente vai começar. Como é que você vê o sistema de vacina do HPV no Amazonas? Atualmente cresceu bastante, melhorou bastante, né? O SUS está liberando já de fato essa vacina para as pessoas de 9 a 14 anos, 9 a 15 anos, jovens, meninas e meninos. E também tem aquela especial de quem é imunodeprimido, quem tem algum tipo de patologia que pode realmente comprometer a imunidade. Mas cresceu muito, graças a Deus. E a adesão está sendo muito melhor do que antigamente. Então, os índices hoje em dia, as crianças que estão vindo já estão vacinadas. Se você perguntar delas, da mãe, não, já vacino meu filho já com HPV. Mas a minha filha de 20 anos, 25, pode vacinar? Já teve relação sexual? Até pode. Se tiver contato com o vírus, com a cepa, ou 16, 18, 9, 11, dentre outras e outras, vai de fato proteger. Mas o ideal é fazer essa vacinação quando não tiver contato sexual. Mas tem crescido bastante essa parte de imunização e uma resposta muito boa. Então lá na frente a gente vai conseguir números menores do que antigamente, que não tinha. Tiaguinho, olha só, eu queria te agradecer nesse podcast. E no final eu sempre estou perguntando duas coisas para as pessoas, tá?
uma música e um livro. Uma música eu acredito que vai ser algum pagode. Vamos lá. Cara, boa. Música cara. que marcou a sua vida. De repente, o maior sucesso que você cantava e tocava na sua banda. Cara. Assim, antes de responder, te pergunto, qual foi a tua? Olha, a minha, eu sempre falo sobre... O que me veio na cabeça era uma música chamada Uma Brasileira, do Paralamas de Sucesso, que eu lembro muito bem. Final do colégio, um passeio que a gente fez do colégio de Recife até Fortaleza. E aquela música, toda vez que eu ouço, eu lembro saudosamente dessa turma e dessa galera toda de um momento. Tá. Cara, pagode. É pagode, né? Forte, né? Vamos lá. Cara, a primeira música que eu cantei de pagode foi... Era Belo, né, cara? Era Belo. Eternamente Feliz. Então, uma música que realmente vale muito a pena ouvir a canção. A felicidade, o amor, acho que é válido realmente. E um livro, cara, que eu li há pouco tempo, gostei bastante, é O Poder da Atração, né? Então, aquele que você pensa bastante, você mentaliza algo e a tua mente é muito poderosa. Você consegue, e é verdade, de fato, você consegue atrair, né, tudo que você almeja. Eu digo de fato, é fato mesmo. Eu digo minha casa, meu consultório, do jeito que eu queria. Eu pensei tanto, daquela forma. E a força do pensamento é fundamental para isso. Eu consegui... O que eu tenho hoje não é muita coisa, mas foi com muita força de vontade, cara. E a força de atração é uma coisa muito, muito top. Então, super indico esse livro. Tiaguinho, queria te agradecer mais uma vez, cara. E eu queria muito que as pessoas que te veem lá como o Dr. Blogueirinho, cara, que elas conseguissem ver realmente quem é você. E eu acho que é uma das pessoas mais bonitas que eu já conheço, que eu já conheci. Eu acho que o seu coração, cara, é do tamanho do universo. E quando eu vejo o seu sucesso mesmo como profissional, eu consigo enxergar tudo isso, cara. E quando você fala sobre realmente o poder do pensamento, da persuasão, cara, é isso. Você é uma pessoa maravilhosa e Obrigado. Parabéns, cara. E continue no seu propósito de ajudar as pessoas, de ajudar as mulheres. Você e a Tiffany Cristal. Tá eu bom, te adoro. Eu adoro. Um abraço, meu irmão. Obrigado por muito tudo. Obrigado viu? também. Fico sem palavras com tuas palavras. E agradeço a Deus porque eu tenho um amigo que nem você. Eu sempre falo que a medicina, nós somos médicos, mas antes de tudo somos seres humanos. A gente tá de passagem aqui, cara. Isso aqui é tudo passageiro. Depois, acabou-se. Então, o que vai ficar é amizade e respeito. E eu sou muito fiel, meus amigos. Tenho poucos, mas são fiéis. São pessoas que eu amo demais. Então, conta comigo sempre que precisar. Né? Isso, a gente é um DR na frente, mas antes de ser doutor, a gente é ser humano. Né? E nada melhor do que a gente tocar numa alma sendo outra alma. Sim. Ok? Muito obrigado por tudo. E obrigado pelas dicas. São muito válidas. Obrigado por tudo, meu irmão. Obrigado. Até mais. Uma próxima. Tchau, tchau.